E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje para falar para vocês estão vendo aí esse tronco e tem uma massa, uma massa gelatinosa por cima dele. Assim que afastar a câmera vocês vão ter uma ideia melhor. Mas assim que as pessoas montam o aquário, quando o aquário não está ciclado, ó, como tem uma penumbra branca, principalmente nas pontas do tronco ali, né? Assim que a gente monta um aquário novo, que não está ciclado, ainda não tem equilíbrio biológico, equilíbrio de bactérias não está formado ainda. Ou quando a gente insere um objeto novo no aquário, que por cima dele também não tem, então, na superfície dele não está formada ainda, não tem ainda um equilíbrio bacteriológico, se a gente pode chamar assim, é muito comum que resulte nisso, ó. Parece uns cabelinhos ali, uma camada gelatinosa, meio que uma névoa, não dá pra explicar direito. E o pessoal geralmente atribui isso à alga. E aí começam a fazer apagão e não sei o que, sifonagem, começa a enlouquecer, né? Uma boa coisa a fazer é colocar ampulárias. Ampulárias adoram, e caramujos em geral, mas ampulárias especificamente, por isso que eu as coloquei aí no início da ciclagem desse aquário. Mas o pessoal identifica isso como sendo uma alga e não é uma alga. Não é uma alga, porque a alga em excesso, as algas, elas elas armazenam toxinas muitas vezes, cianobactérias, que também não é alga, é bactéria, mas enfim, também armazenam toxinas. Algas em excesso, quando morrem todas de uma vez só, também acaba poluindo muito o aquário. Não é o caso desse biofilme, se a gente pode chamar assim. Então, dando nome à criatura, essa névoa branca, às vezes até uma coloração um pouco mais escura também, principalmente no fim da vida dela, não é alga. Para que vocês entendam do que se trata quando acontecer no aquário de vocês, no começo, ou quando iniciar um objeto novo, se trata da zooglea. É um biofilme, sim, uma massa gelatinosa de bactérias gram-negativas, aeróbicas, ou seja, na presença de oxigênio, né? Em forma de bastonetes. Isso é relevante saber. O que é relevante saber é, não faz mal aos peixes, não faz mal à biologia do aquário, não faz mal às plantas, não faz mal a ninguém. Tá aí, ó, deu pra ver com mais clareza agora, aproximando bem. E como removê-la, então? Acho que a principal pergunta é essa, como removê-la? Fazendo nada. Esse aquário aí, fazia tempo que eu não tinha montado aquário, montei ele, meio que fiquei nervoso, vou colocar o animal para comê-la. E a ampulária come, feliz da vida. A questão é que não é necessário. Não é necessário. No aquário quarentena, que eu estou testando, um aquário quarentena fixo, ou seja, um aquário quarentena, um aquário ciclado, que eu vou deixar rodando sempre, e com vou inserir alguma biologia ali e tal, né? Vou manter ele. Também aconteceu essa zoogleia. Só que lá, diferente daí, eu não fiz nada. E em uma semana, como mágica, sumiu. Porque começou a ser ciclado. Não está ciclado 100% ainda, mas começou a ser ciclado. E então fica aí a dica para vocês. Quando surgir esse bichinho aí, não precisam se assustar. Beleza, pessoal? Não precisa se assustar quando surgir aí essa bactéria, esse biofilme branco aí, que parece que não vai embora nunca. Tenha um pouquinho de paciência, espera o aquário ciclar, espera começar a criar uma biologia, que eu garanto para vocês, que dentro aí de 1, 2 semanas, depende do tipo de filtragem de vocês, das mídias biológicas, do substrato, velocidade da bomba, temperatura, blá 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 blá. Depende de muita coisa. A biologia assim não é uma matemática, né? Tanto é que é outra matéria. Na escola, né? Biologia é uma coisa, matemática é outra. Então não é exata. A questão é que assim que o aquário de vocês realmente alcançar o mínimo de equilíbrio biológico ali, bacteriológico, melhor dizendo, sendo mais específico, a zoogleia vai ser uma das primeiras coisas que vai sumir. Vai sumir antes mesmo do aquário estar ciclado, de fato. Antes mesmo de que complete ali o ciclo do nitrogênio, né? Que converte amônio em nitrito, nitrito em nitrato, e se derem sorte, a parte final, que é o nitrato em nitrogênio, e aí para a atmosfera, né? A maioria não consegue esse último passo aí.
e fica na amônia para nitrito, nitrito para nitrato e o nitrato acaba saindo nas TPAs, né? Ele é dos três aí do ciclo do nitrogênio, 3 compostos nitrogenados, é o menos tóxico, então o pessoal não se preocupa tanto e remove nas TPAs. Mas a questão é, antes mesmo de chegar na penúltima parte do ciclo nitrogênio, que é até onde a maioria vai, a Zogler já vai ter sumido, já não vai ser um problema para vocês, podem ficar 100% tranquilos. E se os peixes de vocês comê-la, se a ampulária de vocês, o caramujo de vocês, ou se ficar nas plantas também e tal, não se preocupem. Sendo a zoogleia, sendo isso que vocês estão vendo no vídeo, vai sumir, vai embora. Podem ficar tranquilos. Beleza, pessoal? Eu resolvi falar sobre isso porque eu vejo muitos posts em grupos de aquarismo e tal, falando sobre isso. O pessoal fica num desespero danado, começa a colocar remédio dentro do aquário, antibiótico e tal, e aí é que a biologia vai pro saco, né, pessoal? Antibiótico vai acabar com as bactérias do aquário e vocês querem ciclar. Ciclar significa cultivar bactérias do ciclo do nitrogênio, bactérias benéficas que vão promover a filtragem biológica para o aquário de vocês. E aí vocês colocam antibiótico lá dentro, aí acabou a ciclagem de vocês. Se estava começando, então já nem vai começar mais, vai zerar, sabe? Então eu achei legal, de repente, ajudar, né? Levar à luz a esse tema aí. E quanto mais pessoas conseguirem ter essa informação, eu acho que vai ser legal, vai ajudar quem estiver passando por essa dificuldade, não cometer esses pequenos deslizes aí, né? De colocar medicamento para acabar com a zoogleia, que é um problema que nem dá para chamar de problema, é uma coisa mínima aí. Pífia que vai embora até sozinha, e se tiver com um pouco de pressa, coloca uma ampulária e tá tudo certo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquela curtida, ajuda o canal. Se não for inscrito ainda, a hora é agora. Se inscreve no canal, compartilhe nas redes sociais de vocês e mensagem de WhatsApp quando alguém tiver uma dúvida parecida. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!